Então hoje eu tô aqui, né, com o Guilherme Sumo. Ele ganhou, né, a nossa primeira edição como vencedor da categoria curta-metragem com o seu filme Bochincho, né? E eu fiquei sabendo que é a sua estreia no cinema, então como é que é isso? Então, estreia no lado de cada câmera, né? Eu comecei como ator, fazendo algumas pequenas participações em curtas, longas e séries, clipes de música, mas só como ator esporádico. Calhou, né, na verdade, do Buchincho ser um projeto que unia vários interesses meus, do tema, da cultura, enfim, em transformá-lo em filme, e eu confesso que até cogitei outros diretores. A gente sabia que o roteiro era nosso. Meu irmão gêmeo, que é co-roteirista e produtor também, que é jornalista e filósofo, Thiago Suma. Mas a direção, eu cogitei outros famosos diretores aqui do Rio Grande do Sul que teriam entendimento desse material. Mas por agenda eles não conseguiram. E aí eu disse, quer saber? Bora lá então, né? E deu super certo. Claro que isso não seria possível e nunca é possível se a equipe, que provavelmente tem muito mais experiência do que eu, que estava debutando ali na direção, não colaborasse, compreendesse, né? E somasse de todas as formas. E a minha ocupação oficial mesmo é professor de literatura, né? E compositor, músico, compositor, esses são os meus ofícios. O cinema veio na sequência. É isso mesmo, é a sétima arte, foi a última que você entrou, mas você é das artes, né, no geral. Legal. E talvez por você ser professor de literatura, então você acredita que foi por isso que você entrou em contato com a obra do Jaime, né? E aí você quis, então, trazer isso para as telas. Foi assim? Eu tenho um trabalho extenso com essa cultura do Sul aqui, né? Tanto como acadêmico, meu trabalho dentro da Universidade Federal foi voltado para esse fim. Meu trabalho na música aqui, apesar de percorrer por vários caminhos musicais, recentemente teve um DVD gravado na Ucrânia, na Croácia, tem músicas minhas e do meu irmão com parceiros do mundo inteiro. Mas o nosso foco mesmo era o regional gaúcho, né? Na música também. E como tu falaste, a sétima arte, faltava apenas o cinema para que eu manifestasse o regional universal lá, né? O que me levou ao Jaime, na verdade, além da admiração pelo trabalho dele, o Chincho é o mais conhecido texto dele aqui, mal comparando assim um faroeste caboclo dos gaúchos, tá? Todo mundo meio sabe de cor, todo mundo vem junto, até os urbanos, como a gente diz, assim, o pessoal que não é da bombacha, tu começa o verso e o outro termina, né? É um texto muito conhecido. E me chamou a atenção, como espectador, na verdade, que o Érico Veríssimo, nosso outro grande escritor, tem inúmeras adaptações. E me chamou a atenção que o Jaime não. Provavelmente por conta do excesso do regionalismo, provavelmente porque o Sul estreitou laços com o resto do Brasil contra si, e a nossa cultura dificilmente chega. E aí me veio essa vontade de tentar mudar um pouco isso, né? Vamos começar com um desvendar do título, né? O que é buchincho? Buchincho é uma bagunça, né? Uma peleia, uma briga, uma zorra, né? A expressão tem eco do espanhol, que é buchinche. É como se fosse uma briga de bar, uma confusão. E o texto do Jaime, com um sotaque, uma prosódia, um léxico, um vocabulário muito regional, ele traz uma aventura de um homem que evoca uma memória sobre um episódio épico do seu passado, né? Ele vai em busca de amores num baile antigo, a moda de candeeiro, assim, um baile de galpão antigo, e ele vai encontrar o ciúme de um outro sujeito que vai lutar com ele pela donzela ali, né? No texto original a coisa é mais medieval até, mais novela de cavalaria, assim, né? Com ares de mentira, que é algo bem da nossa cultura, assim, a coisa do caos. O que a gente fez como adaptação foi dar uma voz para essa mulher, porque ela não é o eu lírico do poema. E a gente deu voz e ampliou a posição dela. Ela diz no filme, não sou sua. Provavelmente isso não aconteceria num retrospecto histórico estrutural, e no poema também não acontece. A gente teve essa licença, essa liberdade para atualizar esses discursos também para o nosso tempo. Em suma, né, a síntese da sinopse é um homem evocando memórias no sul do Brasil, passando por eventos pitorescos, em busca de amores, encontrando peleias, e aí fica a grande questão sobre ela, por onde é que ela anda e será que ela é real. O Buchincho, ele se resume a isso, é muita poesia, né, querendo ou não, às vezes rima, às vezes não, mas é muito poético, às vezes mesmo só com as imagens, é bem poético,
mas também tem, assim, um carisma que cativa muito, né? Os personagens e tudo mais. A briga, eu não acho uma coisa pesada, eu acho engraçado. Tem a coisa da galinha, tem a coisa do puxão de cabelo, então era pra ficar... A dança, né? Depois a gente foca nos pés da briga, que era pra parecer a dança, porque o gaiteiro segue tocando. E por andar desprevenido, há tanto guri sem pai. O Jaime nem tinha aparecido, é a primeira vez que a gente vê ele na tela para essa nova geração poder acompanhá-lo. Uma curiosidade, hoje pela manhã eu tive uma live junto dos meus alunos com o Tabajara Ruas, que é um cineasta daqui, conhecidíssimo, Brasil afora, ele, enfim, é escritor também, já ganhou o Prêmio Jabuti, já ganhou Quiquitos, né? Ele roteirizou O Tempo e o Vento junto com a Letícia Verchovski, do Jaime Monjardim. Ele é o diretor, um dos diretores e roteirista do Neto Perde Sua Alma, é um filme também sobre a história do Rio Grande do Sul e que ganhou o Brasil nos anos 2000 e pouco. Enfim, é um filme que me inspira muito a começar e continuar nesse cinema de bombacha. Eu tive esse privilégio de conversar com ele hoje e outras vezes. Inclusive, atuei, minha primeira grande atuação foi num filme dele, chamado A Cabeça de Gumercindo Saraiva, com Murilo Rosa e Leonardo Machado, e ele sempre trouxe o Pampa pela versão desconstruída, pela versão revisionista. E ele tá lá já nos seus idos acredito que pela casa dos 70 anos. Então eu me sinto assim meio incumbido de continuar isso também, mas com a nossa linguagem, vamos chamar assim, de geração, né? Uhum. Uma geração que se atualizou de alguns aspectos e que pode somar o que ele constituiu, o que ele criou lá atrás. Então eu pretendo continuar na bombacha, eu já continuei, na verdade, eu tenho um segundo curta esse ano, chamado Florencio Guerra e Seu Cavalo. Comecei a rodar o meu primeiro longa há alguns dias, que é sobre a história da Anita Garibaldi, e tem projetos já previstos aí para 2022 que seguem a linha da bombacha. E, no caso, quando eu falo bombacha, é a reconstituição histórica, né? Que não chega aqui na nossa contemporaneidade. Porque, para entender o hoje, tem que examinar esse passado, que para nós é muito mal resolvido. Acho que o nosso cinema busca isso, né? Essa redenção. Eu até tive num festival na Paraíba recentemente, esse segundo filme, o Florencio Guerra, que também é uma adaptação de uma música nossa daqui. Ele venceu o melhor filme na opinião do público, melhor ator, melhor direção de arte, melhor fotografia e melhor edição de som. Passou o rodo. E teve lá um momento que a gente conversou com outros realizadores. E uma das coisas mais legais é que cada um era de um canto do Brasil, assim, né? Do Nordeste, São Paulo, da Bahia. E uma das coisas que me chamou a atenção, e a gente conversou muito naquele dia, inclusive a atriz Badu Moraes, né, que protagonizou O Céu de Agosto, que foi para Cannes, a gente entrou nessa troca legal. Falávamos que o Brasil do Nordeste no cinema, muitas vezes, é aquele que romantiza a pobreza, aquele que muitas vezes se reduziu ao cinema novo, que pela visão do eixo Rio-São Paulo acaba sendo muito estereotipado. O do Sul também. Uhum. Então ela quer contar o novo Nordeste, eu quero contar o novo Sul, e o Brasil precisa sair do umbigo do sudestino. Imagina, hoje fazer cinema é como antigamente escrever um livro, né? Tem uma coisa assim de deixar uma marca indelével para a posteridade. Com certeza. E eu quero que, sei lá, não sei se netos, bisnetos, um dia assisto e vejo o que a gente estava fazendo aqui. Né? Eu penso nisso também, eu acho que é muito bacana. Independentemente de ser a família ou não, né? Você deixou ali um pouquinho do que você pensava, do que você queria que o mundo fosse, né? Você fez sua parte. Alguns é um desserviço, outros é um serviço. E assim, como a gente estava falando, né? O Brasil é muito mal resolvido com a sua história. Não sei como a gente quer ter um futuro se a gente não estuda a própria história e tudo mais, né? Então já não há um interesse. A gente vê pelos museus, pegando fogo e tudo mais, a gente não tem esse cuidado, infelizmente, é um descaso, assim mesmo. Aí, assim, qual você acha que é, então, a importância de, mesmo que poucos, a gente estar fazendo um cinema que é de época? Porque esse gênero é meu favorito também, é gênero de época ou fantasia, e quando dá mistura os dois, e ótimo. Mas assim, aqui no Brasil eu vejo que é muito desfavorecido. A galera não é que a galera não gosta, isso é o que o público quer ver, geralmente. Mas o cineasta brasileiro, eu percebo que ele
ele não faz, assim, esse tipo de cinema, infelizmente. Seja por falta de recursos ou porque a gente adotou um cinema extremo, assim, muito exagerado para o escrachado ou exagerado para um filme muito cult que ninguém entende. Então, como eu falei no festival, eu acho que tem muitos brasileiros órfãos do cinema que eles querem ver. Que é um cinema comedido, assim, sabe? Que você sai com uma reflexão, às vezes faz críticas, mas por que você não pode rir também? Por que você não pode chorar também? Então, assim, qual que seria para você o peso, no bom sentido, que tem da gente tentar fazer um cinema de época, um cinema que resgata a nossa literatura, porque o brasileiro geralmente não valoriza nem história, nem literatura, né? E você tá fazendo esse cinema nacional diferente, é uma nova era, né? Tem um peso no duplo sentido. Uma coisa que tu falou aquele dia, na premiação, e agora reforça e me chama atenção, porque eu concordo muito. Não é uma crítica endereçada, é mais ou menos uma reflexão. Há, muitas vezes, sobretudo nas academias de formação de cineastas e da intelectualização da arte, há uma torre de marfim, um afastamento com o público, mas que paradoxalmente discute a acessibilidade e que discute a representatividade e ao contrário disso, isola aquilo num hermetismo de uma forma totalmente inaudível. Eu não consigo conversar com aquele cinema. Eu recebi várias boas críticas do Buchincho e o que é mais encantador, a maioria não é do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um narciso ao contrário. Ao invés de admirar o espelho, ele cospe no espelho. Ele não gosta das coisas que ele faz. Então, se a gente inventa fazer o cinema de bombacha, primeiro vem uma bordoada de críticas. O legal é que até que a gente está passando imune, assim, a gauchada tem gostado. Mas lá fora, como eu digo, né, lá fora é subindo Santa Catarina para cima, a gente recebeu alguns feedbacks bem legais, construtivos, outros favoráveis, e um deles era mais crítico, mais ácido, e dizia que o Buchincho era blockbuster, como uma crítica. Ele queria acionar uma crítica, e eu não consigo enxergar isso como crítico, eu fico muito feliz. O filme pode ser também isso. Ele não precisa ser só Cannes, ele não precisa ser só o cinema de nicho, só para crítico bater palma. Eu acho isso um equívoco. Claro que eu gosto de festival. Eu amo cerimônia, premiação, fazer bolão, ver filme, conversar com o colaborador, eu adoro isso. Cara, aqui em casa, quando tem Oscar, Globo de Ouro, a gente se reúne e faz grupo no WhatsApp, é um barato. Mas a finalidade do filme não é essa. Não deveria ser só essa. Pode ser também. Uma coisa não anula a outra. Agora, vou dar um exemplo. Mank, que concorreu ao último Oscar. Uhum. Lindo do filme. David Fincher, o Gary Oldman muito bem, melhor fotografia e tal. Mas é só para o próprio meio, uma homenagem do cinema para o cinema. Ninguém vai ver isso e vai dizer assim que o filme é adorável. Embora necessário, reconta lá uma parte importante do próprio cinema. Aí tu pega um outro filme, tu pega Birdman. Um filme... eu adoro esse filme. Mas se eu mostrar pro meu pai, ele vai achar uma bosta. Já se eu pegar Jojo Rabbit, vai achar um barato. Eu amo, é tudo. É bom demais. E quando vão falar isso do Buchincho, pra mim é um elogio. Mas é um cinema, às vezes, sessão da tarde. Eu disse, mas é porque também serve pra isso, não é? Por que não? A pergunta é, por que não? Eu tento fazer esse meio termo. Eu quero fazer o cinema que tenha pretensões estéticas, com mensagens. Só o Buchincho discute a questão do feminino, discute a questão do passado, da memória, do patrimônio identitário, linguístico, tem a questão da representatividade, porque é o maior elenco de um curta-metragem com representatividade negra, indígena e feminina num curta gauchesco. Então o Buchincho é um cinema social também. Tem uma mensagem, mas nem por isso vai deixar de divertir, de ser pipoca, ser sessão da tarde. O brasileiro já vota mal porque lembra pouco. Se a gente deixar de lembrar e não se esforçar para isso, aí nos perdemos. O meu maior empenho é manter a memória viva. Eu vou fazer isso até onde eu conseguir. É caro, por isso que o cinema brasileiro não investe, é difícil. É uma equipe, a minha equipe, ainda bem, eu tenho muita gratidão. Se eles assistirem essa live, eles vão saber do carinho que eu tenho. Uma equipe muito qualificada. São muito estudiosos, são muito dedicados. Mas a gente vê muita coisa cretina no cinema histórico brasileiro pelo mau cuidado, às vezes pelo baixo orçamento. A gente ficou refém de cinema cult e só comédia escrachada que passa em edital milionário
e que tá em streaming. Peraí, cara. Então eu acho que é um compromisso, é uma missão. Fazer cinema histórico é uma missão. Vai doer no teu bolso, vai doer no meu bolso, mas a gente vai colher os frutos, não financeiros necessariamente, mas também, porque não? Mas os frutos de estar mantendo vivo esse negócio aí. Eu vejo que tem um desprezo muito grande quando você usa certas palavras. E as palavras, algumas, têm o sentido que você quiser dar para elas, né? Então, blockbuster. Ou você pode falar assim, ou você pode falar blockbuster. Então, do jeito que você falou aí, a palavra sozinha, por si só, não é uma coisa boa ou ruim. Depende do que você está falando, né? Então, eu não vejo problema ser um blockbuster que traz questões relevantes, por exemplo, como é o caso do seu filme. Então, realmente tem esse desprezo, não é de hoje, e eu acho que é desnecessário, porque, assim, como eu falei no festival, quem quer fazer um filme de 4 horas, branco e preto, eu não tô falando para não fazer, eu tô falando que não pode ser só isso, e eu acho que não deve haver um preconceito grande assim, porque você é cineasta, eu também sou cineasta, e a gente faz coisas diferentes. Eu acho que é isso que a gente tem que se fortalecer, não se dividir. A gente tem que entender esse meio termo que você falou, e que é o que a gente busca mesmo no nosso festival. Então, para mim, todos os filmes fizeram sentido. Todos os filmes são meio termo. Então, assim, achei a seleção muito boa desse ano. Eu gostei bastante também, foi um acerto, porque era pouquíssima vaga, né, por assim dizer. Então, pelo elenco de filmes que vocês tinham ali, a lista, o supra-sumo, porque, nada de bom acontece depois dos 30, rodou o mundo, né? E ele é o verdadeiro exemplo do meio termo. Nossa, entende? Eu acho que todos os filmes alcançaram isso, né? No seu lugar ali. Um mais, vamos chamar assim, de um cinema policial, o outro mais de uma dramédia, o outro mais de um épico, o outro mais da ficção, e conseguiram cumprir esse híbrido de público e crítica, que é o mais difícil. Agora, me chama a atenção isso que tu falou. Eu não fiz faculdade de cinema, eu fiz pós-graduação só, que é um caminho isolado, não tem colega, não tem convívio, graças a Deus. Mas eu fiz uma graduação em letras, onde dizer que você leu Harry Potter é um problema, ou que se leu Sherlock Holmes é ofensivo, porque todo mundo já chegou lendo Hemingway e a Odisseia, e não é verdade. Fiz um filme para falar sobre a questão racial, ótimo, mas esse filme vai ser exibido em Cannes, e é sobre a questão racial no Brasil, e ele não está no cinema, e ele não está na rua, e ele não, a pessoa que é interessada em discutir isso não acessa esse filme, né? Recentemente a gente gravou um filme de longa-metragem aqui na fronteira noroeste do Rio Grande do Sul, bem divisa com a Argentina, para tratar de uns povos ribeirinhos aqui que vivem em cima do rio, vivem entre margens, fazendo contrabando. E é o único sustento de uma comunidade, uma realidade muito pobre do estado há muitos anos, desde o século XIX. E eles nunca foram representados, nem legitimados, e nunca se lançou luz sobre essa discussão. Contrabando lá bota comida na mesa. Muitas vidas já se perdeu por conta dessa ilicitude, mas sem ela talvez a fome imperasse. E a gente contou essa história num filme recente, que ele não foi exibido em cinema fechado. Ele foi exibido na beira do rio, em telões, para as pessoas com cadeirinha sentarem e assistirem pela primeira vez um filme. Tinha 1000 pessoas numa só exibição. A maioria que vive dessa realidade. E eles que chegaram tímidos, envergonhados, que não se assumiam contrabandistas, terminaram o filme com orgulho daquilo, né? Dando entrevista e se autoproclamando. Eu sou chibeiro, que é como chama o contrabandista aqui. Então, isso quebra, né, cara? Tô aqui, esse é o papel desse filme. É bonito, né? E é real, é uma história real. E ele também, assim como meus outros filmes, fez com um orçamento ridículo, medíocre, obsceno, pornográfico. Então, às vezes, a coisa pretensiosa de fazer uma faculdade de cinema, esperar um edital de 7 milhões para contar uma história que quase ninguém vai ver e quase ninguém vai entender, é um desserviço. O Buchinche foi gravado em 2 diárias. Uma em Lavras do Sul, que foi uma noturna, então não é nem diária, né? Uma sim, porque foram 15 horas, a primeira, que foi em Porto Alegre. Todo aquele galpão é no meio da cidade. E as externas, onde tem aqueles senhores contando a história e depois a moça se banhando no rio, tudo aquilo é em Lavras do Sul, uma cidade do interior aqui que apoiou a prefeitura na pessoa do prefeito Sávio. Foi um grande entusiasta do projeto.
e tá sempre por perto apoiando esse tipo de iniciativa. Ele é um grande político, no melhor conceito da palavra, né? Porque então o Buchinche é um filme de 2 dias, na verdade. Caraca. E o grande desafio é justamente o desafio da arte mesmo, né? Tem muito estudo, nada pode... Às vezes, vou dar um exemplo, a gente está gravando agora esse longa-metragem sobre a Anita Garibaldi e, conseguir armas de época não foi fácil. Não foi fácil, porque não são poucas armas e não são todas que são, porque aquela é de 1837, 5, tá? Então não dá. Entende? Ah, mas eu consegui aqui uma de 42. Tá, mas aqui já foi, não adianta. Então esse estudo tem que ser bem delicado. E aí aceitar algumas coisas, né? Criar liberdades criativas para desviar de alguns empecilhos. Mas o maior desafio é o desafio de arte, eu acho. E também ter coragem, eu acho que essa é a palavra, para atualizar esse passado. Não dá para se melindrar. Ah, vou fazer um tributo ao passado, então eu vou só resgatá-lo. Não, eu posso resgatá-lo, mas também mudá-lo, né, de alguma forma. Essa história da Anita Garibaldi, por exemplo, também vai trazer uma discussão sobre a participação dos negros na história do Rio Grande do Sul de uma forma bem peculiar, bem pouco vista até aqui. E não é como era, não é como foi, mas é como a gente gostaria que tivesse sido. Meio Tarantino com os Bastardos Inglórios, assim. O tema pode ser bem relevante, urgente, atual, justamente LGBTQIA+, ou falar de racismo. Só que por que a gente não faz isso num cenário inovador, né? Como pode ser uma ficção científica, pode ser histórico. Então, isso eu acho genial, porque, sei lá, eu particularmente não vou no cinema para ver a minha vida. Eu vou ver como eu gostaria que ela fosse, ou, meu Deus, vou sair de lá agradecendo como ela é, porque é horrível que eu tô vendo no cinema. Mas, enfim, eu quero ver coisas que eu não faço no dia a dia, que não é a minha realidade. Por isso que eu gosto tanto de fantasia, porque geralmente fantasia é um exercício de interpretação de texto, né? Cria-se um mundo, geralmente mundo à parte, em que você vai ver refletido o mundo atual. E aí, se você conseguir fazer esse exercício, você vai ver que para você criar uma fantasia é uma coisa muito inteligente, é uma coisa muito criativa, porque como é que você vai traduzir para aquele mundo a crítica que você quer fazer a esse mundo, né? E me chama a atenção, às vezes, a colisão dos interesses numa mesma agenda, que acaba fazendo, bem dizer, o mesmo tipo de filme. Virou não um gênero de filme, mas um subgênero temático. Eu vou tratar daquela questão, então será daquele modo. Tá, mas também se insere em outros modos, né? Se fosse para fazer mais um filme de bombacha de uma história já contada, então eu nem começava. Eu quero contar outras histórias, outras realidades e outras formas de ver essas histórias já contadas. Para falar de identidade, de gênero, de identidade racial, também dá para falar de identidade cultural, linguística. Ganhou melhor longa-metragem gaúcho em Gramado recentemente, Portunhol, um excelente documentário sobre a questão linguística da fronteira, a identidade da fronteira. Isso é maravilhoso. Legal. Também é importante. O Buchinche estreou em Gramado, foi o primeiro festival que ele participou. E às vezes não é sobre o ganhar, né? Claro que quando a gente ganha, como por exemplo foi esse caso do festival de vocês, a gente fica feliz e divulga, e faz história, e usa de cartão de visitas, né, para entregar o nosso trabalho. Mas, se a gente olhar para o passado, um monte de filme bom não ganhou Oscar nenhum, um monte de filme merda ganhou. Então não é sinônimo de bom trabalho, o festival é só uma vitrine, né? Sim. Mas que seja para todos, uma vitrine mais plural do que o discurso. Tem espaço para o cinema infantil, que eu vejo pouco, tem já categorias, cinema infantil. Não precisa. Ele tem que estar na categoria principal. O próprio cinema documentário, às vezes tem que forçar a barra, mas tem espaço para todo mundo. Eu acho que é só uma questão de também passar um pouco essa toxicidade política, que até força também a corda a ter que botar muito filme de temas urgentes, porque do mundo aqui de fora, no mundo real, que não é o mundo da arte, não tá fácil. Então isso também facilita esse cenário. Tem um grande preconceito com o cinema de bombacha. Inclusive um grande colaborador aqui do cinema gaúcho trabalhou num monte de filme conhecidíssimo. Meu Tio Matou um Cara, O Homem que Copiava. Daí pra cima, né? Ele é o montador, ele é o editor do Buchinche e do Florencio. Ele se chama Alfredo Barros. Cara brilhante. Ele me disse assim, cara, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da fechadura
do que passar um filme de bombacha em Gramado. Então, o Buchincho é um alienígena, ele é um ET. Caraca. É verdade. E eu fico feliz de ser esse ET, quem sabe, né, seja isso mesmo. E como foi para você, né, na sua estreia aí como diretor, como foi para você dirigir tantos atores numa cena, né? Principalmente na parte da briga, né? Se eu te falar que teve ensaio, eu vou estar mentindo. O barato, a gente teve leitura de roteiro com o elenco principal. Eu tenho 2 acertos que eu enxergo desse meu trabalho. Primeiro é agregar pessoas competentes, que eu acho que é o grande mérito de um diretor, que é menos entender de câmera, de lente, de questões técnicas, né? Para isso tem profissionais capacitados para isso. O diretor tem que ser o cara que delega para as pessoas certas fazer aquele trabalho. Então eu tenho esse orgulho. Eu tenho gente boa fazendo aquilo que eu não consigo. E também o meu outro mérito é na questão do elenco, né? Não só na preparação, mas no estudo desses personagens, junto dos atores, e saber escolher um ator para aquele personagem. Eu fui atrás, eu já conhecia a maioria de outros filmes daqui, já tinha relações com alguns, mas eu escolhi a dedo, eu nunca fiz teste de elenco. Eu tô indo pro meu 4º filme como diretor, eu nunca fiz teste de elenco. Teve um elenco muito competente, que com conversas, com WhatsApp, com Meet, com uma leitura de roteiro presencial, compraram a história, e eles eram muito conhecedores do texto, isso ajudou bastante. Mas o legal é que a câmera na mão tinha liberdade para ir andando naquele teatro. Então não tinha uma coreografia, era um grande teatro. Tu pegou momentos específicos da garrafa, porque só vai ter uma para quebrar, do atirar a galinha. Depois que tu foi no detalhe, o resto é um grande teatro. Não foi um grande desafio, porque tinha gente competente por trás. Agora, se tu quer falar de desafio, eu vou te contar uma história do dia 5 de dezembro de 2021. Meu Deus! Cena de batalha numa cidade do interior, mais de 70 figurantes, fora o elenco principal, que tinha mais de 20 atores. Aí sim eu tive um pequeno AVC. Uma cena sobre a invasão à Laguna, né? Que foi um fato histórico da Revolução Farroupilha. E falando nisso, que história de set que você lembra, assim, para me contar? Alguma coisa engraçada, que na hora foi horrível, mas depois agora vocês dão risada disso, quem sabe? Uma delas é agora, do dia 5, um desses figurantes, ele é um colecionador de itens históricos, e ele é um querido, uma pessoa muito bem intencionada. Eu convidei ele para fazer parte do projeto, porque ele colaborou com material de cena, de arte mesmo, né? As armas dele estavam lá. E nós estávamos uma intensa gerência daquela briga toda. Fulano dá tiro no ciclano, fulano grita, sabe? Aquela coisa assim. Que a gente deu a sorte de não precisar criar uma cidade cenográfica. A gente gravou dentro de uma cidade pronta. Porque tem uma fazenda no interior do estado, aqui na cidade de Vacaria, chamada Fazenda Socorro, que ela é criada em 1780 e poucos. E ela tá intacta. As fachadas são as mesmas. E eu tô aqui, ó, soldados ali, gente na torre, gente não sei o quê, e acionando, né? E a briga pegando, e daqui a pouco o figurante pega a arma e eu disse, atira! E a arma foi nele e ele faz com a boca. Não acreditava no que eu tava vendo. Eu disse, cara, não pode. Corta, não dá. Ele, não posso fazer com a boca, né? A outra, eu não vou dar o santo, mas eu vou dar o milagre, tá? Esse elenco do nosso filme tem atores incríveis, personagens interessantíssimos, eu acho que vai agradar, assim, tô curioso pra ver, claro, o resultado final e como é que o pessoal vai receber. E a gente tava lá numa diária super intensa, linda, organizada, direitinha, e baita equipe, atores globais, né? Dentro do Palácio Piratini, que é o Palácio do Governo. De repente, um grande ator resolveu fazer um improviso. Me disse que ia improvisar, não sabia o quanto, e a gente conversou muito. Esse sim, teve questão de ensaio à distância, mas teve ensaio, conversas, aula de história para entrar no personagem. Legal. E o problema foi que o improviso foi um pouquinho demasiado. Porque a cena era muito dramática e era linda e estava indo tudo bem, a gente deixou rolar. O pessoal queria cortar. Se o pessoal... Não, quem sabe tá indo, eu disse, não, deixa ele se emocionar, deixa ele pegar aquilo, deixa trabalhar. Só que bem no meio do improviso acabou a bateria da câmera. Então já dava para cortar. E aí o câmera me olhou e disse, o diretor de fotografia, corta. Eu disse, não, deixa que ele tá entrando na energia, já no próximo take, enquanto tu vai trocando a bateria aí, ele vai estar pronto. Só que ele não se ligou. Claro, o ator não foi avisado, não se ligou que tava
não estava valendo. E ele improvisou demais. Ele pegou uma mesa histórica, patrimônio do Palácio do Governo, e quebrou uma garrafa nela e atirou aquela mesa para cima, quebrando aquela mesa. Eu quase desmaiei. Aí eu já tinha dado corta. Antes da garrafada, quando eu vi a mão erguendo, eu já disse corta. Óbvio que a alma dele já estava para fora, então continuou. Como ator, eu vou te dizer, aquilo foi demais. Ele foi num over interessante, assim. Mas não era uma opção. Inclusive, eu tive essa conversa com o elenco sobre o lugar que a gente estava gravando. Era um lugar histórico que devia ser preservado. Eu tinha esse compromisso com aquele lugar. Eu levei uma ralhada por causa disso, absurda. Quase voltei ao corpo, cheguei do lado dele e ele perguntou, valeu, tá bom? Eu disse, vamos fazer mais uma só para ter, né? Mas sem a mesa, claro, a mesa a gente tinha quebrado. O Buchincho e o Florencio são feitos com vaquinha e apoios bem pontuais, né? Como o da Prefeitura de Lavras, mas num orçamento bem diminuto. O apoio é mais logístico do que financeiro, apesar de ter tido, mas não se compara para fazer um trabalho com o alcance do Buchincho em relação ao que ele vale, né? Boa vontade dos colaboradores em também entender a limitação financeira do projeto e se adaptarem a isso. Então, esses 2 primeiros filmes eu fiz com vaquinha. E esse longa-metragem, ele também tem um orçamento obsceno, ele até é por projeto de lei, mas não aquele que veio o dinheiro, né? Mas que veio a isenção fiscal de um provável apoiador. Então, você tem que estar batendo na porta dos outros, vendendo o seu filme, dizendo, vale a pena você investir, ao invés de dar o dinheiro pro imposto, você dá para mim. Não é mole. Resolveu fazer ele antes de ter o dinheiro, se virando, tirando o dinheiro do bolso, dando um jeito, né? Porque esse ano é o bicentenário da Anita Garibaldi, a gente queria aproveitar isso. Legal. Feliz ou infelizmente, não vai dar tempo de terminar ele esse ano. Talvez felizmente, porque me dá mais tempo para pensar no filme. Então, qual conselho que você daria para quem quer se tornar cineasta? São conselhos que eu gostaria de ter escutado lá atrás. Eu estou aprendendo fazendo, né? Eu não posso me dar o luxo de pensar muito sobre como foi comigo, mas como eu gostaria que tivesse sido. Meu principal conselho é realizar. Plano na gaveta, morre dentro dela. Tem que tirar do papel com o que tem como dar para ter laboratório, para ter experiência. Se afastar dessa tradição imbecilóide de um pequeno nicho de cinema que frustra sonhos, que acha que linguagem técnica é tudo, que acha que caçar crédito é o que vale a pena, tentando deslocar alguém do que ele está fazendo. Ignora essa turma, né? Não leva para o coração o que essa galera vai falar, porque quando você começar a entrar no meio, como foi o meu caso, vai ter muita gente para botar água no feijão. Então só veja isso como inspiração, como fosse assim, um desafio. Essa galera tá aí para te projetar, não para te derrubar. Cada vez que um tipo desse aparecer, um motivo a mais para seguir adiante. Eu acho que não faz um bom cinema, mas que caga muita regra, sabe? E porque sabe a expressão contra-plongée já se acha o cineasta de Cannes. Cara, olha só, daqui a pouco tu vai lá e tu faz o contra-plongée e tu nem sabe o nome. Assim como um músico autodidata não sabe nem o nome do acorde que está fazendo e não vai deixar de tocar. Então a arte ela tem que ter uma espontaneidade, uma naturalidade, mas acima de tudo, paciência. O cinema é a arte de esperar. Essa galera muitas vezes decepciona a gente, porque a gente admira eles pelo trabalho, mas não conhece as figuras. E se você for para um set com algum figurão que você admira e ele vier com esse papo, só entra no ouvido, sai no outro, segue o teu trabalho. Não cria esse nicho de status organogrâmicos em que há uma hierarquia vertical nas coisas. Se tu começar a ser diretor, então seja um diretor que também conhece o trabalho do outro, que participa daquilo. Cara, eu ia para as festinhas com a galera já ficava meio assim. Como assim o diretor tá aqui? Como assim ele não tá dormindo no hotel de luxo? Tá dormindo no carro para deixar mais camas para a equipe? Porra, se a gente tá tratando isso pela vaidade, pelo luxo, pelo glamour, então tu já nem começa. Muita gente entrava no cinema para amaciar o ego, né? Porque daí vai aparecer, então, um dia, num filme que eu fizer, dirigido por, escrito por, o meu nome é gigantesco. Gente, não é esse o objetivo de fazer cinema, eu acho, mas vocês estão aqui pelo motivo errado, né? Porque se for para pensar no tapete vermelho, 1% e olhe lá, porque às vezes você nem vai pisar no tapete vermelho, apesar de seu filme ser foda. E eu vejo no início do filme do Buchincho, acho que é S Produções, não sei,
Daí eu queria saber, né, que você falou que você tem um irmão gêmeo, ele tá com você nessa, como é que funciona isso? A Solução Filmes, né? A produtora, o S é uma logomarca nossa. O meu irmão é o meu braço direito e esquerdo, e em tudo que a gente faz na vida, ele também é professor, assim como eu, de outra disciplina. Ele é jornalista, ele escreve roteiros comigo, as canções comigo. A Anitta é um musical, né? Então todo o trabalho de letras de canções, além do roteiro, é meu e dele. Nossa. As melodias e a direção de som é do Duca Duarte. E a gente toca ficha em tudo. Agora eu tenho outros colaboradores, outros parceiros, também o próprio Duca Duarte. A minha família, dentro do set, faz um absurdo de trabalho de produção, um absurdo. Cunhadas, mãe, pai, namorada, todo mundo entra na roda, irmão, o meu irmão mais novo também. E a gente tá aprendendo a fazer cinema, nós todos ali fazendo, sabe? Agora, uma coisa que talvez você não saiba, eu acho pertinente, o Florencio Guerra e Seu Cavalo, ele tem continuação do Buchincho. Ah, é? Nossa! A gente criou uma maneira de ligá-los, né? Por exemplo, o personagem que leva a facada no Buchincho, o Maneco, passou os anos e ele já tá de bigode branco, cicatrizado no outro filme. Ele não existe na outra música. Mas ele também não existe no Buchincho. A gente criou o personagem, né? Ele existe no Buchincho sem nome, sem história. Então a gente conseguiu levar um pro outro. O empregado dele, aquele que tem a cicatriz na cabeça, o Rubião, ele também está no Florencio. É o mesmo, a gente chama de bombacha verso. É o mesmo universo ali, no Florencio. O meu personagem, que estava no balcão, tomando cachaça, ele também vira um personagem, né? A história do Florencio é um sujeito mais velho, um sujeito idoso, que recebe a missão de matar o próprio cavalo, porque o cavalo tá velho. Pô, mas o gaúcho tem uma ligação física e emocional e espiritual com o cavalo. Matar o cavalo porque ele tá velho leva esse homem a uma jornada sobre si mesmo, né? Então o que eles vão fazer comigo se eu também tô velho? Eu vou mandar ele pro IBFest do ano que vem.